Na verdade, eu te conheci ano passado, né? Na verdade, eu conheci ano retrasado. E aí, resolvi tentar mudar minha forma de estudar. Eu estou Uhum, muito feliz com essa conquista, porque originalmente eu estudava para magistratura e uhum. resolvi fazer defensoria prestar tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu moro no Rio hoje em dia, porque era a instituição mais afeta aquilo que é do meu jeito, né? Enfim, fiz estágio na defensoria, não fiz na magistratura. Eu vou ser muito sincera aqui porque eu acho importante, né? Tem várias pessoas que adoram coaches, assim, fazem. Eu tinha muito receio, eu sempre fui uma pessoa muito independente no estudo. Eu estudo sozinha, sei lá, há muitos anos. E aí essa ideia de depender de alguém me irritava um pouco e eu achava até como que aquela pessoa pode querer me ajudar? Eu sempre pensei que a gente se ajuda muito, né? Eu acho que quando a gente decide mudar, melhorar, só assim depende muito da gente. E aí eu tinha essa ideia, mas aí eu conheci pelo Instagram e eu comecei a seguir. Aí via, não tinha live ainda na época, eu tinha algumas, mas agora tem um pouco mais. Comecei a ver um pouquinho, a ver os stories, via ficava muito pouco no Instagram, mas o que quando eu entrava eu via. Eu falava assim, nossa, mas como que, né? Como que, enfim, a pessoa deposita o futuro na mão de alguém? Mas aí eu comecei a perceber que, na verdade, a forma de você trabalhar, né? No Eu Te Ajuda a Passar, com todo o suporte, com a Nádia, era totalmente diferente daquele preconceito que existe em relação a coach, que faz planilha, que faz o seu horário, que, enfim, traça metas. Eu nunca gostei disso. Porque eu acho que a gente se conhece muito, né? A gente é a primeira pessoa que a gente tem que saber as nossas possibilidades. Tem dia que eu sei que eu vou estudar 10 horas, vai ter dia que eu sei que eu não vou conseguir estudar. Então, eu acho que a gente tem que se conhecer, né? Um autoconhecimento é fundamental nessa caminhada. Então, alguém determinando para mim metas e horários, eu tinha, assim, pavor. E eu comecei a perceber que com você não era assim, era bem diferente. O vídeo que me fez decidir foi quando você falou, não lembro exatamente em qual canal, que o método não era milagroso no sentido de, fez e passou, né? Vai fazer esse método e vai necessariamente. Na verdade, organiza os estudos para ser uma caminhada mais curta. A verdade é essa, você acaba, é uma caminhada, querendo ou não, árdua, de muito custo, até escrevi quando eu passei, de muito custo não só material, porque é caro estudar para concurso, mas assim, emocionalmente falando também é bem caro. E aí você falou isso, não, mas eu não tô aqui, você não só por causa do método você não vai passar, assim, não é uma coisa. A Uhum. gente ajuda a organizar para ter mais clareza, que é a palavra que você mais usa e, enfim. E aí eu decidi tentar. Eu estagnei e eu falei, agora eu tô precisando de um profissional que me ajude a organizar meus estudos, porque eu já sempre fui muito organizada, mas eu percebi que faltava alguma coisa. E aí eu decidi contratar. Checkmate. Ah, Eu fiz o FRJ aqui no Rio, decidi morar fora, voltei para estudar para concurso, fiz a prova da Emerge, passei. Emerge é porque aqui no Rio é muito famosa. É a uhum. escola da magistratura, é uma escola muito forte, que pega o edital da magistratura e pega os desembargadores, juízes e basicamente ensina todo o edital em três anos. Durante a Emerge, eu fiz alguns concursos para magistratura e comecei a perceber que eu lutava, tipo assim, eu tava ali perto da nota de corte, mesmo estudando. A escola da magistratura te exige muito, ela, enfim, te dá muitas tarefas, é uma panela de pressão emocional. Mas eu fiz alguns concursos, consegui passar em algumas primeiras fases discursivas, mas objetiva não. Mas eu falei, mas tudo tem seu tempo. Lá foca muito na discursiva, muito. Lá quase a gente não faz objetiva. Isso foi um dos Uhum. meus erros de não fazer, desde o início, objetiva, lei seca. Ministério Público do Rio, no último ano da Emerge, eu fiz Ministério, porque abriu só no último ano. Fiz Ministério Público do Rio, primeira fase, passei discursiva. Defensoria Pública do Rio, né? Passei na primeira fase. Magistratura só teve agora, né? Objetiva. Já é objetiva. Tá. Tudo que era discursivo eu mandava bem, mas objetivo não ia tão bem. E ficava perto da nota de corte, mas não ia bem. Na de penal, que era a matéria que eu mais sabia, isso me arrasou. Isso assim. E eu sabia que não era conteúdo, porque era a matéria que eu mais sabia, eram as matérias que eu mais sabia. E ali eu fiquei assim, fiquei mais de um mês assim, destruída mesmo, chorando, sem saber o que fazer. Foi nesse momento que eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí eu decidi contratar a turma do Rock Checkmate. Então, eu me senti, eu sempre fui muito organizada com os conteúdos, mas eu não sabia, eu não fazia questão.
você não faz? Você tem que saber onde você está indo bem, onde você tá... E eu não fazia. Eu mandava bem nas discursivas porque minha base era muito boa, mas era uma coisa muito difusa. Eu sabia o que eu ia estudar no dia, tinha um cronograma, mas era basicamente caderno, que eu estudava para a Emerge mesmo, e doutrina. Revisão também não fazia. Não fazia nenhuma, assim. Muito difícil. Eu me via muito bem preparada. Eu falava assim, cara, eu tenho certeza que se eu passasse para a segunda fase, eu mandaria bem. Pô, eu faço sentença toda semana. Lá na Emerge tinha, né? A gente acompanhava o juiz. Então, isso me faltou. E aí eu percebi que eu precisava organizar melhor o meu estudo. Basicamente foi isso. É muito difícil mudar. É muito difícil você fazer uma autocrítica e falar, é aqui que eu tô pecando, é nesse jeito que eu tô pecando. Então, eu tive muita dificuldade, apesar de já contratar, né, me inscrever na turma e saber que eu precisava mudar, né, racionalmente. No dia a dia foi muito difícil. Eu escrevia, eu tenho um caderninho, né, que você fala para fazer, tem um caderninho aqui, e eu tentava ler todas as frases, eu marcava de marcar texto, as frases mais motivacionais que você falava até, se você está fazendo alguma coisa errada, você precisa mudar, assim, sabe? Não dá para você seguir fazendo aquilo que te levou a estagnar. Então, eu tentava ler isso, porque eu tive muita dificuldade de largar o que eu estava fazendo, que era um estudo mais para discursiva, doutrinário, para entender que eu precisava fazer questão, precisava ler lei seca, precisava parar um pouco para ver exatamente onde eu estava em cada matéria, cada tópico, né? O raio-x, nossa, para saber exatamente onde eu estou, eu precisava melhorar. Isso foi muito difícil, muito. A gente tem uma ansiedade natural de querer resultados e muita dificuldade de mudança. Então, isso para mim foi o mais difícil. Mas logo isso foi se dissipando porque você vai vendo o resultado, vai vendo o crescimento nos acertos, vai vendo a matéria se consolidar. E você vai, eu estava fazendo provas, né? Então você vai se vendo bem nas provas, melhorando. Como você também usa essa expressão, achar uma agulha no palheiro, né? É difícil você. Naquele momento você precisa refinar o seu estudo para saber exatamente o que está dando errado. E foi o que eu contratei, né? A gente começou as sessões, acho que 3 ou 4 semanas antes da Defensoria São Paulo, da primeira fase, que é a objetiva. Que eu falei, nossa, não tem chance que é objetiva. E aí, pro estudo de reta final, eu apliquei já a metodologia. Já fiz, cara, basicamente eu revisei por questão, lia o tema, fazia questão, lei seca. Então, assim, eu basicamente tentei fazer muito rapidamente, né? Porque eu estava ainda assistindo às aulas, aquilo que eu achava pertinente que estava dando errado até então. E aí eu consegui obter exatamente o percentual que faltava para eu chegar na nota de corte. O método vai para além do material, né? Ele ajuda a organizar, ajuda a te dar mais segurança, porque você vai vendo tudo acontecer, mas tem muitas aulas. Basicamente foi o que também eu usei, que são motivacionais e que eu nunca imaginei que fossem fazer diferença. E basicamente, além dessa organizaçãozinha, dessa agulha no palheiro, foi o que fez, assim, foi a cereja do bolo, assim, sabe? A Defensoria Rio, como eu disse, foi emocionalmente muito difícil para mim. Então, quando eu comecei a me desarmar mesmo, a ser mais humilde e entender que eu precisava me motivar todos os dias, isso foi muito importante. Identificar os perfis também de como eu sou. Eu fiz todas essa parte emocional. Eu achei incrível, porque é um autoconhecimento que faz falta na caminhada. O método tem várias coisas, mas várias estratégias, né? Ensina tantas coisas, mas assim, a clareza, eu acho que é a palavra-chave de tudo, de todas as técnicas que você ensina. Você sentar e ver exatamente, desde o início, o que você tá, né? Precisa melhorar, aonde você precisa direcionar seu estudo. O que mais cai, isso também eu acabei não falando, mas era uma coisa que eu já fazia, mas como antes do curso, de maneira muito difusa. Precisa estudar. Quanto que cai? Qual é a incidência? Eu estou bem nessa matéria? Isso eu não fazia a menor ideia. E o método me ajudou nesse ponto também. As pessoas julgam muito, né? Eu sou filha de uma mãe concursada, mas eu já existia quando a minha mãe passou no concurso. Então, a minha mãe era professora
de CIEP, que é a escola pública aqui no Rio de Janeiro, e ela parou para estudar. Ela já era formada em Direito e parou para estudar para a magistratura. Então, tem muita gente que está nessa situação, né? Com filha, com filho. E, cara, as pessoas se julgam muito, se culpam muito por não estar com filho, por estar... Mas, na verdade, o que fica... Óbvio que não ter o tempo com a mãe, com o pai, tem os seus traumas, mas, assim, eu acho que o mais fica é o lado positivo. Eu li isso no Instagram e eu achei muito importante, porque tem muita mãe e pai que faz o seu curso e é essencial você pensar no lado positivo também, porque a culpa vem, é um sentimento ruim, mas ela vem de estar ali estudando. Ah, chega do trabalho, já vai estudar. A minha mãe trancava a porta, a minha irmã batia para ela abrir e ela não abria. Mas assim, hoje, cara, eu passei na defensoria pública, sou defensora, assim, me espelhando muito na minha mãe. Então, eu acho que o lado positivo é maior do que o negativo, porque tudo na vida tem os seus dois lados. Essa é a primeira mensagem que eu acho importantíssima passar, principalmente para as mulheres que, enfim, têm dupla jornada, tripla, quádrupla, e eu achei importante. E a segunda é que vai bater os momentos de desespero, vão bater os momentos de desespero, vão bater os momentos de eu não sou capaz, e aí entra a parte que eu falei do emocional, de ter as frases aqui. Aqui tem um quadro que é onde eu escrevia. Aqui no cantinho ficavam as frases motivacionais, porque é o tempo inteiro, você tem que estar vigilante no seu lado, na sua saúde mental, no seu estado não só físico como emocional. Vale cada segundo, cada momento que você estudou. Assim, eu tô falando porque é verdade, vai valer. Eu espero que todo mundo chegue lá, porque todo mundo é merecedor, se faz por onde, se desarma e tenta o novo, tenta mudar. Eu acho que todo mundo tem que chegar lá e conquistar aquilo que almeja. Então, sigam firmes, porque vai chegar o momento, tenho certeza.